Oi, gente! Tô começando aqui uma tag, gente, egocêntrica. Pois é, hoje vai ser uma tag em terceira pessoa, Mica Responde. É pouco estranho falar, né? Mica Responde, eu respondo. Eu vou responder umas perguntas que vocês mandaram pelo Insta, que eu pedi, e não coloquei meu celular no silencioso. E aí vocês vão conhecer um pouco mais de mim, ou coisas que vão mudar o mundo, do tipo, que sabonete eu uso no banho. Cara, são informações muito importantes pra gente conseguir viver depois dessa. Então assim, é cultura pura hoje, olha só. Eu vou começar pela pergunta da @BiaGuedesAM. Mica, conta como foi que você começou a trabalhar com a internet. Você sempre foi brincalhona e engraçada assim? Obrigada. Bia, é o seguinte, eu comecei a trabalhar na internet quando eu ainda trabalhava na Daslu. Pra quem não sabe, eu comecei a trabalhar com moda antes de trabalhar com blog, televisão, internet e tudo mais. Aí eu tinha uma amiga que tinha um blog, me convidou pra começar a fazer uns vídeos no blog dela, eu amei a ideia, comecei a fazer vídeos, depois eu tive meu próprio site, que era uma coisa só de vídeos, e aí isso foi crescendo na minha vida, até que eu fui até trabalhar na TV, trabalhei na Band, eu participei do programa do Otávio Mesquita, da Adriane Galisteu, depois eu fiz o Mapa do Pop no TNT, depois eu fiz o meu programa, que eu escrevi, meu roteiro, SOS Pé na Bunda. Então foi meio que sem querer, só que como eu gostei muito de fazer vídeo e como eu vi que esse mundo assim de ter a minha rotina, de criar os meus próprios conteúdos, de enfim, falar dos assuntos que eu gostava era mais minha praia, eu pedi demissão da Daslu e só fiquei na internet. Ah, se eu era brincalhona engraçada assim? Gente, é que assim, a minha família zoa muito um outro, entendeu? Tipo, a Gabi Blogueira, minha irmã, não sei se vocês conhecem, quem me acompanha nas redes sociais conhece. O que era pra gente zoar, imitar, a gente fazia. Então eu cresci meio com uma irmã muito palhaça. A Carol, que é minha outra irmã, ela é menos palhaça, mas ela tem um humor sarcástico, irônico. E meu pai tem um humor, tipo, negro, assim. Ele ama ser sarcástico, irônico. Você nunca sabe quando ele tá brincando, quando ele tá falando sério. A minha mãe da família é a Glé. A Glé que menos tem senso de humor. Glé é um pouco mais séria, o senso de humor dela é diferente, sabe? Assim, é mais leve. A gente gosta de zoar tudo e tal. Tirar um pouco de sarro das situações e tal, dessa vida blogueira, dessa coisa glamourosa que as pessoas acham que é e que muitas vezes não é, eu acho que é o meu jeito de conversar com os meus seguidores. Então eu gosto de ser assim e acho que sempre foi assim. Mariana Miele. Que perfume você mais gosta? Mariana, assim, eu não consigo escolher um perfume. Eu tenho tipo minha bandejinha de perfumes que eu amo mudar. E vou contar uma coisa inédita. Olha que vai mudar o mundo, vocês não sabem, então preparem-se que tipo, é a maior notícia dos últimos tempos. O Renato, meu marido, ele ama escolher uns perfumes assim pra mim, porque às vezes eu fico na dúvida. E ele tem muito bom gosto pra óculos e perfume, sério. Então, sempre quando eu tô na dúvida, ele sempre fala, esse aqui é bom, esse aqui é bom. E como eu gosto de usar o perfume que o boy gosta, né, gente? Eu mudo bastante de acordo com o gosto dele. Sim, sou submissa nos perfumes. Sou, gente, me respeitem, tá? Eu tô usando agora da Chloé, que eu esqueci o nome, mas a gente vai colocar aqui. Eu gosto muito da Jo Malone, que é aquela linha londrina, bilíngue, muito chique. E eu amo Giovanna Baby, gente. Eu amo o perfume da Giovanna Baby, da tampa rosa, aquele cheirinho de neném, sabe? Que você põe pra dormir, ou quando você tá num dia que você não quer, tá muito perfumada, assim, com perfume mais pesado. Amo. Underline Lari Albuquerque. Mica, como você e seu marido se conheceram? Gente, eu e o Renato nos conhecemos através de amigos em comum. Só que eu tava um tanto meio desacreditada, assim, no amor, né? Tinha muito dedo podre na mão, falava, meu Deus, por que esse vai ser bom? Me diz, por que esse vai ser diferente? E aí eu fiquei um pouco na minha, assim, eu não queria me envolver, não queria nem ficar, porque eu tinha medo de me machucar, tudo, né? Que dó. Então acho que ele captou essa minha necessidade de não me envolver com ninguém naquele momento e ele respeitou aquilo. E aí, só que uma hora, né, isso cansa, né, pessoal? Uma hora a gente cansa um pouco e isso durou uns 7 meses. Aí ele vai assistir esse vídeo e ele vai falar, ai, não foram 7 meses, que mentirosa. Juro que foram 7 meses, foi assim, o recorde da minha vida, gente, sério, me orgulho, 7 meses.
Aí ele foi me conquistando, me conquistando. Um belo dia ele desistiu de mim. Ele falou, quer saber? Eu não quero mais, entendeu? Óbvio, ele mandou um recado por uma pessoa. Daí eu falei, pera só um segundo. Oi? Ele desistiu. Queridos, eu sou capricorniana, né? Desistir, não. Só sei que um dia, uns amigos nossos, eles planejaram um encontro sem querer de nós dois, no Santo Grão, aqui em São Paulo. Aí ele chegou, nunca tinha visto ele de terno, porque ele trabalha no mercado financeiro, né? Ele chegou de terno, e aí ele chegou com aquele perfume maravilhoso e tal. Eu olhei pra ele e falei, meu Deus, por que eu tava falando não? Tipo, sabe, deu aquele estalo assim, aquele estalo que dá na nossa cabeça. E aí eu comecei a conversar com ele na mesa, jogando meu cabelo assim, ó. Eu jogava, falava, ele perguntava, eu falava, é mesmo? E ele não entendendo nada, falando, meu Deus, essa menina tava super tranquila, agora ela tá, tipo, jogando cabelo aqui. Aí ele virou pra mim e falou assim, eu tô indo viajar, trabalho, só volto daqui a um mês. Amor, quando ele falou, só volto daqui a um mês, eu me apaixonei por ele na hora. Eu falei, o quê? Eu não vou ter ele amanhã, nem depois de amanhã, nem depois de amanhã, nem daqui a uma semana, o cara só volta daqui a um mês. Bom, tipo, gamei total, a gente ficou se falando por mensagem um mês, assim. Aí quando ele voltou de viagem, ele trouxe chocolate pra mim, presente. Ai, gente, foi mara. E aí a gente começou um romance. E a gente nunca mais se largou. Rafaelas.oliveira. Você se formou em quê na faculdade? Por que escolheu isso? Bom, eu me formei em publicidade, mas Rafaela, vou te dizer uma coisa. Antes de publicidade, eu tentei administração, odiei. Eu tentei relações públicas, gostei, mas não era muito o que eu queria. E eu optei por publicidade porque naquele momento da minha vida eu precisava terminar a faculdade. Minha mãe já não aguentava mais mudar de curso comigo, que a gente ficava estudando as grades de todos os cursos da faculdade. E aí eu fiz publicidade, o que pra mim no final foi maravilhoso. Eu sou uma pessoa que gosta muito de criar. Eu sempre escrevi meus roteiros, eu sempre criei meus vídeos, eu sempre tive as ideias dos vídeos que eu queria fazer, porque pra mim esse processo, ele diz muito sobre mim. Eu não posso deixar nas mãos de uma pessoa uma coisa que é minha. Então, a FAP foi legal pra mim porque eu consegui mudar de curso 3 vezes. De repente, se eu pudesse escolher hoje, eu também faria uma faculdade de jornalismo. Talvez eu faça uma pós, alguma coisa assim. Mas publicidade pra mim foi muito legal. Você só me perguntou que faculdade eu fiz e eu te dei toda uma explicação da minha vida. Essa sou eu. Maite Mirou Underline. Mica, qual é o seu livro preferido? Série preferida e lugar no mundo preferido? Gente, eu tenho momentos de livro, né? O Manual da Fossa é um livro maravilhoso, escrito por uma pessoa incrível, que, olha, vocês precisam conhecer, entendeu? Mentira. Não, vocês precisam conhecer também, mas não, óbvio que, né? Gente, é egocêntrica aqui a tag, mas tudo tem limite. Eu acabei de terminar, faz 2 dias, Como Eu Era Antes de Você. E eu vou te dizer que poucos livros me fazem chorar no final. Este livro eu solucei sozinha, foi uma cena um pouco ridícula. Eu solucei sozinha na minha cama, depois de ler aquele final daquele livro. Se você não leu esse livro, não assista o filme antes, gente. O livro é muito melhor, então leia o livro antes. É bem rápido de ler. E tem um livro, 2 livros na verdade, que eu li no colégio que me marcaram muito, que é o Diário de Anne Frank, que é tenso, pesado, mas é muito legal, né? De uma menina que foi mandada para um campo de concentração, Anne Frank, super famosa. Também tem outro livro que chama Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva, que eu li no colégio, que tem até a reedição dele. Eu amo aquele livro. Marcelo Rubens Paiva é um super escritor que ficou paralítico depois dele ter pulado bêbado de uma pedra. E ter batido com a cabeça, e aí ele conta esses dias no hospital, esses meses no hospital, como foi o tratamento dele, o que ele achava da vida e tal. Então eu gosto de livros que dão assim uma visão de vida legal pra gente, lições de vida e tal. Esses acho que são os meus livros preferidos agora, né? Bru Bianca Mano, que sempre escreve no meu Insta. Bru, você é muito fofa. Ó, qual o conselho, Mica, que você daria para a Mica de 5 anos? Muito boa. Eu nunca tinha pensado nesse conselho que a gente pode dar, né? Mas assim, eu mudei muito de 5 anos pra cá. A minha vida mudou muito, a minha cabeça mudou muito. Eu tenho uma coisa de querer ser muito verdadeira e falar o que eu acho, e falar a verdade, e falar o que eu penso, o que eu sinto, mas honestamente eu acho que eu falaria pra essa Mica menos. Sabe, querida? Fala menos, entendeu? Você não precisa dizer pras pessoas tudo que você pensa delas, né? Você não precisa falar pras pessoas o que você acha delas.
Você não precisa entrar nessa paranoia de ficar avisando o mundo que aquela pessoa é daquele jeito. Certas pessoas vão escutar o que você pensa, outras pessoas vão odiar saber o que você pensa. E você precisa entender pra quem você pode falar as coisas e pra quem você não pode. Porque às vezes você acha que você pode falar coisas pra uma pessoa que de repente tá sempre ali do seu lado e tal, e você não pode, você não tem esse direito. Então eu acho que eu fecharia mais minha boca, eu deixaria mais as coisas acontecerem. Quanto à minha profissão, eu acho que eu seria menos afobada. Eu também diria pra Mica dos 25 anos que ela precisa ser ela. E se eu tava tirando sarro de mim mesma, e se eu tava sendo engraçada, debochada de mim mesma, tudo bem, aquilo não ia me fazer menos ou mais. Então eu acho que eu falaria pra Mica de 5 anos atrás ter menos medo de ser quem ela era. Ai, gente, tá muito emocionante isso. Ah, e falar pra ela, minha filha, para de sair com um boy errado, que daqui a pouco vai chegar um boy mara na sua vida. Eu falaria isso pra ela. Marcela Andrade 2306. Marcela, já botou silicone? Se sim, quantos ml? Já fez botox? Beijo, te adoro. Tô perguntando isso porque eu tô pensando em fazer os dois. Beijo, te adoro também, tá? Sim, eu tenho. Eu não sei quantos ml, sinceramente, tá? Porque eu tive que fazer 2 vezes. Eu fiz uma vez e daí meu silicone dobrou e eu tive que fazer de novo. E da segunda vez eu coloquei menor. Se eu não me engano, é tipo 170 assim, ml. Posso estar falando besteira, mas eu acho que é isso. Botox, eu fiz uma vez. Gente, não é que eu odiei. Eu odiei num grau, porque eu sou uma pessoa muito expressiva. Eu falo com a minha sobrancelha, com a minha testa, com a minha bochecha. E aí eu inventei de testar um botox na testa. Eu só sei que a minha sobrancelha, ela já é um pouco arqueada. Eu fiquei meio, tipo, com um olhar de bruxa, assim. E eu não me senti natural, eu não gostei. Eu odiei ter colocado botox. Não sei se foi o jeito que eu coloquei, com a idade que eu coloquei, mas eu não gostei. Depois de 6 meses sai, né? Tipo, o efeito para e aí você volta a mexer o rosto. Mas eu acho que pra mim, talvez ainda, né, preciso dar uma esperadinha, porque eu ainda gosto de falar com o rosto e eu acho que eu não vou deixar de gostar tão cedo. Amanda Hoover. Chique esse sobrenome, hein? Amanda. Qual o maior porre de bebida que você já levou na vida? Posso dizer que foram muitos? Tudo bem? Tenho 30 anos, né, gente? Claro que eu já tomei porre na vida. Não estou fazendo apologia à bebida, que você tem que beber, não. Só que eu já tomei uns porres na minha vida, assim, com amigas minhas. Posso até entregá-las aqui, a Helena e a Luciana. Foram as pessoas que eu acho que eu mais bebi na minha vida. Porque assim, meus pais, eles nunca foram caretas comigo. Eles nunca me proibiram de fazer as coisas. Eles sempre foram pais que deixaram a gente fazer escolhas, sabe? E aí era a Copa do Mundo. Alguma Copa do Mundo aí. Aquela de 94, eu tinha tipo 7 anos. Não, era alguma Copa do Mundo que o Brasil ganhou. Acho que essa última aí que o Brasil ganhou. E aí eu lembro que todo mundo foi pra Faria Lima comemorar, não sei o que e tal. Nananã, e aí eu bebi. Gente, eu cheguei em casa passando muito mal, mas muito mal, assim, muito, muito. Levei um tombo no corredor da minha casa, na frente da minha mãe. Olha, foi um horror. Vomitei no meu quarto. Não, tipo, tenso. E aí meu pai entrou e falou, mas filha, o que aconteceu? Quanto você bebeu? Eu falei, eu juro que eu bebi tipo uma taça de vinho. E eu tô passando mal assim, gente, não conseguia nem falar, né? Não conseguia nem piscar o olho direito, não conseguia nem ficar em pé. E eu falei que eu tinha bebido uma taça de vinho. A Amanda também me perguntou se eu já dei o fora em alguém, se sim, conta como foi. Claro que eu já dei, né, gente? Peraí, eu escrevi o Manual da Fossa, mas eu também já deixei alguém na fossa na vida, né? Eu já não quis várias pessoas que estavam na minha vida. Ai, me achei, né? Eu já não quis várias pessoas. Eu achava horrível sumir, mas eu nunca tinha coragem de terminar com a pessoa, então eu sumia. Então assim, eu sempre fui meio covarde na hora de terminar. Eu aprendi a terminar relacionamento com a idade, com o tempo. Quando uma pessoa some da sua vida, você vê que é ruim. Mas eu me lembro assim disso, que eu sumia e que eu sumia da vida da pessoa. Eu falava, tá bom, ó, você vai passar aqui pra me ligar pra jantar, então eu te ligo pra falar a hora. E eu nunca mais aparecia, tipo uma coisa meio bizarra. Então eu era tipo dessas.